Seja bem-vindo à live da Escola Everton Montenegro Guimarães, uma escola pública do município de Viana, né, do estado do Espírito Santo, lá no município de Viana. É uma grande satisfação estar presente aí com vocês hoje, essa tarde. Tenho certeza que a gente vai ter uma tarde bem proveitosa aí, com os alunos e professores. Como é que é a secretaria? Repete aí, por favor. Eu coloquei aí, ó, fixado, SECT, né? Secretaria... É Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, SECT, é a abreviatura. Ok. Então, professor, olha só, nós marcamos esse bate-papo aqui e alguns estudantes nos ajudaram para que a gente pudesse fazer esse diálogo, né? Então, mandaram algumas perguntas muito interessantes aqui. A tarefa dessa semana foi elaborar questões, né? Então, uma aluna, Viviane, ela mandou uma questão para a gente, aí eu vou colocar a questão dela aqui, a gente vai ouvir e depois o senhor pode responder, por favor. Meu nome é Viviane Alves, eu estudo na escola Everton Montenegro Guimarães e eu queria saber, quando você era adolescente, você já tinha certeza do que você queria ser? E como foi esse processo para você chegar onde você chegou? É pertinente a dúvida da Viviane. Viviane, eu não sei se ela está presente aqui nesse momento, mas caso não esteja, ela vai ter acesso depois ao vídeo. Então, já vou deixar registrada aqui a resposta. Na verdade, eu falo isso, as pessoas muitas vezes não acreditam, mas quando eu tinha 16 anos de idade, eu já sabia exatamente o que eu queria. Eu tinha algumas metas já definidas, uma delas era ser médico veterinário, tendo em vista que desde criança eu trocava, nos meus aniversários e Natal, eu trocava os brinquedos por os bichos. Sempre queria ter um bichinho no lugar de ter um brinquedo. E eu já sabia que eu queria ser veterinário, que eu queria viajar pelo mundo inteiro, que eu queria praticar muito esporte, e eu sempre consegui atingir essas metas a partir de um processo que eu queria compartilhar com vocês, eu acho que tem tudo a ver com um projeto de vida, que é uma estratégia que a gente até fala no curso, que chama-se Engenharia Reversa de Vida, de projeto de vida, na verdade, porque, para quem não tem a familiaridade com esse termo, engenharia reversa ocorre quando você pega um equipamento, desconstrói esse equipamento para identificar como que ele foi produzido. Isso acontece em muitos países, por exemplo, que sofrem algum tipo de boicote das grandes potências, como eu viajei, por exemplo, no Irã, fui visitar um parque tecnológico e vi que eles estavam desenvolvendo equipamentos a partir da engenharia reversa, ou seja, eles falaram comigo, eles não nos vendem porque estão boicotando a nossa economia, então a gente desconstrói, aprende como faz e passa a utilizar porque são equipamentos necessários. E o projeto de vida é a mesma coisa. Você tem que ter o seu foco, mentalizar o que você quer ser, qual a profissão que você quer exercer, qual o seu projeto de vida em relação à família, em relação à vida social, profissional, e a partir desse modelo que você desenvolveu, mas é o seu modelo, não um modelo com base num influenciador digital, num grande ídolo da música ou do futebol. Você tem que ter o seu modelo, para que você não se frustre. Você tem que ter o seu modelo e a partir daí você começa a construir, fazer a engenharia reversa. Ou seja, você começa a ver o que você vai precisar em termos de habilidades, atitudes, competências, quanto tempo de estudo você vai precisar, de dedicação, de foco, e aí você chega onde você quer, com toda certeza. Eu tenho acompanhado muita gente que usa esse processo e ele funciona. Obrigado, Viviane, pela pergunta. E tem um outro aluno. Eu recepciono do segundo ensino médio, onde meu projeto de vida é cursar medicina veterinária. Marcelo, como que foi para você a escolha dessa profissão? E como que foi estudar anatomia dos animais? Qual foi a parte que você mais gostou? E qual seria o seu conselho que você daria para o jovem estudante que quer buscar esse caminho? Esse é o nosso aluno Everson, ele está no segundo ano, e desde o primeiro ano, eu trabalho projeto de vida e a parte da filosofia com ele. Ele vem falando que quer ser veterinário. Tem o Douglas também, que é do primeiro ano,
Então, são sonhos que os alunos vão colocando, né? E a gente vai procurando pessoas que possam nos ajudar a entender esse momento, esse desejo, esse sonho, né? Então, o Everson tem esse pensamento e tem também a curiosidade. Qual animal, né, da anatomia humana, na época dos estudos lá de anatomia, o senhor gostou mais? Tá. Everson, não é isso? Everson. Isso. Everson, para você e para outros que tenham uma dúvida semelhante, a primeira coisa que eu falo para vocês, antes de mais nada, é verificar se esse sonho realmente corresponde à realidade. Eu vou te falar por mim. Quando eu era criança, desde 3, 4 anos de idade, me perguntava o que eu queria ser quando eu crescer, eu falava que ia ser médico cirurgião, porque eu fui influenciado, muito bem influenciado pelo meu padrinho. Só que a primeira vez que eu fui no hospital, no Rio de Janeiro, onde eu morava, e passei por uma ala de acidentados e vi aquele quadro, era um hospital público, e vi aquele quadro de caos total, absoluto, com as pessoas sofrendo, com muito sangue, com muito desespero, naquele momento eu vi, eu não quero ser médico. Então, como eu gosto muito de animais, eu acabei migrando para a área da medicina veterinária. Então, a primeira coisa que eu te sugiro é isso, faça um teste. Procure ir numa clínica veterinária, peça para acompanhar algumas atividades, se ofereça como voluntário, ou faça um estágio, ou numa fazenda, procure saber onde tem um veterinário que ele vai te receber muito bem. Nós, veterinários, somos muito receptivos, adoramos aí quem gosta da nossa profissão. Em relação à anatomia, a veterinária é muito interessante, porque ela é múltipla, na verdade. A gente, enquanto o médico humano, ele estuda um único corpo, nós, da medicina veterinária, estudamos todas as espécies. Os cavalos, os cachorros, as aves. Então, na verdade, o que me fascinou muito realmente foram os grandes animais, tanto é que eu trabalhei nessa área, com as vacas, os bois, os cavalos. É uma profissão fascinante, porque além de tratar dos animais, talvez você não saiba, mas todo o alimento que você consome, ele só chega à sua mesa porque ele foi antes inspecionado por um médico veterinário, num frigorífico, numa fábrica de alimentos. Então, a gente tem, dentro da medicina veterinária, uma ampla rede de possibilidades. É uma profissão maravilhosa. E para finalizar a resposta, uma coisa que me atrai demais nos animais é que eles não fingem gostar de você, como muitos seres humanos fingem. Se eles gostam de você, eles te lambem, eles se aproximam, eles se aconchegam. Se eles não gostam, eles não vão fazer de conta que estão gostando. Então é isso. Sucesso na sua jornada. Conte comigo aí para o que você precisar, para ter mais algum aconselhamento, algum encaminhamento. Estou à sua disposição. Ok. E agora, tem 2 alunos que nos ajudaram com as questões. São ex-alunos da escola, né, estão no primeiro semestre da faculdade. Então, o primeiro aluno aqui que vai aparecer é o Patrick. Então, vamos ver a pergunta dele. Oi, gente, eu sou o Patrick, tenho 18 anos, sou militante de rodas culturais de hip hop, sou RS da Escola Everton Montenegro de Guimarães, atualmente estou cursando pedagogia na Estácio. E gostaria de perguntar ao Dr. Marcelo quais são os métodos de ensino que podem ajudar a gente, alunos, a concluir nossa primeira graduação. E aí, já está no primeiro semestre, né, professor? E aí tem essa questão. E agora? Ótima pergunta. A questão dos métodos de ensino, todos eles, a gente comenta inclusive no curso, o nosso curso, os 2 projetos, Ciência Empreendedora e Inovadora e Empreendedorismo Científico e Inovador, que vai abranger desde os alunos até 15 anos, como os alunos acima de 16 até a faculdade, a universidade. A gente fala sobre esse processo de aprendizado sempre com base na neurociência, porque é importante a gente conhecer um pouco do nosso cérebro, da mesma forma como as pessoas hoje, os adolescentes, os jovens, conhecem as funcionalidades de um aplicativo, como agora o Instagram, que nós estamos usando. É interessante dedicar uma parte do tempo para conhecer melhor o seu próprio cérebro. Porque se você conhecer melhor o seu cérebro, você vai saber como aprender melhor, como ter uma memória mais eficiente, ter mais foco. Então, um dos métodos de ensino, a base de qualquer aprendizado,
chama-se foco, atenção. A atenção é o filtro do aprendizado. Ou seja, se você realmente quer aprender alguma coisa, eu não vou me aprofundar aqui, que a gente não tem tempo, mas no curso você vai saber, em outras lives a gente vai conversar um pouco melhor sobre isso, mas pensa numa única coisa agora. Você está entrando na faculdade, na universidade, vai ter um futuro brilhante, só pela pergunta já deu para perceber a sua preocupação, mas esqueça aquele mito que nós somos multitarefas. Isso não existe. O cérebro só consegue prestar atenção em uma única coisa de cada vez. Então, se você quer ter um bom desempenho, um bom resultado, foque em uma coisa de cada vez. A partir do momento que você conseguiu consolidar esse conhecimento, você realmente vai ter sucesso. E em relação ao método, deixa eu aproveitar e te responder para ficar mais objetivo, mais prático. Isso é comprovado pela neurociência que a maneira mais eficiente de você consolidar uma memória, de você aprender alguma coisa, é ensinando para alguém. Porque quando você ensina, além de você ter que buscar esse conhecimento na sua memória, você tem que usar o seu poder de comunicação, o seu poder de síntese, ou seja, colocar as informações de uma forma correta, organizada, para que elas façam sentido. Então, faça esse teste. Combine com um amigo seu, colega universitário. Eu sempre fazia isso quando eu fazia a universidade, me formei em Viçosa, em Minas. Eu estudava, e meu amigo estudava, meus amigos, e nós combinávamos que cada um depois explicava para o outro uma parte do assunto. É a maneira mais eficiente. Então, espero ter dado uma orientação bem prática para você nesse sentido. Sucesso aí no curso. Tem muitos alunos até já no começo da faculdade já começam a procurar algum professor mentor para ser um monitor, né? Um ajudante. Então, é muito interessante isso. Perfeito. Tem um outro estudante aqui também que faz um curso na UFES, também é nosso estudante, ex-estudante. Vou passar aqui. Olá a todos, meu nome é Alex, tenho 19 anos, curso História na UFES. Eu sou ex-aluno do Everton e eu gostaria de perguntar ao Dr. Marcelo, quais foram os maiores desafios encontrados por ele durante toda a sua jornada. Antes de mais nada, só uma observação. Parabéns a você, parabéns a todo o corpo docente da escola, porque da mesma forma que os filhos são o reflexo dos pais, os estudantes são o reflexo dos professores. Então, eu estou percebendo pela forma dos alunos se expressarem, como eles têm desenvoltura, como eles sabem formular uma pergunta de maneira objetiva e que faça sentido, reflexo do ótimo ensino que vocês ministram aí, do ótimo aprendizado que eles tiveram. Parabéns. Em relação aos desafios, eu sou inventor, conforme vocês devem ter lido na minha pequena biografia. Eu, como médico veterinário, desenvolvi 2 invenções, uma para tratamento de câncer de animais e outra para substituir um método que se utiliza até hoje, infelizmente, de castração de animais. Talvez vocês não tenham conhecimento, alguns que não têm muita intimidade no interior, mas os animais, muitas vezes, para ficarem menos agressivos, para ganharem peso mais rápido, eles sofrem esse processo de castração. Isso é feito de uma maneira medieval, sem anestesia. Então, eu desenvolvi uma invenção, um método que faz com que esse animal ele fique castrado, ele ganhe peso, ele diminua a agressividade, sem que ele sinta dor e sofrimento. Só que quando eu pensei em fazer isso, desenvolver essa solução, eu sempre, na verdade não só eu, mas como todos os inventores, a grande maioria deles, são chamados de maluco, de doido, de sonhador. Então o maior desafio é você se manter focado, acreditar em você mesmo, naquilo que você acha que faz sentido, naquilo que você acha que vai fazer diferença no mundo, que vai deixar um legado, que vai contribuir para ajudar as pessoas, no meu caso os animais, e também as pessoas, porque muitos animais a gente fala eutanásia, é quando você sacrifica um animal porque ele não tem uma cura para uma doença, no caso o câncer, uma gata, um cachorro, e muitos animais foram salvos mediante essa minha invenção. Então, na verdade, eu não fiz só a alegria dos animais, eu fiz a alegria das famílias, dos proprietários, que quem tem animal sabe que eles são entes da família. Então, para que você fique
bem ciente da forma como atingir seus objetivos, pense sempre nisso. Acredite naquilo que você estabeleceu como meta. Se faça de surdo para os pessimistas, porque tem pessoas que, infelizmente, elas não têm força de vontade para lutar por os seus objetivos, então elas se satisfazem em tentar desestimular as outras que têm essa força de vontade, têm esse foco. Então a maior dificuldade realmente foi essa, foi de mostrar para as pessoas que eu estava certo nas minhas convicções e que continuei trabalhando independente das críticas, independente dos comentários maldosos. E eu vou deixar aqui uma frase para vocês, só para reforçar uma outra questão, que quem quer ter um diferencial no mercado de trabalho tem que saber inglês. Quem sabe inglês está alguns quilômetros à frente daqueles que não sabem. Então vamos lá. Ouçam com atenção. Head on the cloud, feet on the ground. O que é isso? Cabeça nas nuvens, os pés no chão. Isso é super importante. Escrevam isso no lugar que vocês possam ler todo dia, como vocês vão estimular a aprender inglês. Por quê? Você tem que ir atrás dos seus sonhos, lutar por eles, só que você tem que ter os pés no chão. Existe uma diferença entre persistência e teimosia. Se chegar em determinado momento você perceber, você for convencido com bons argumentos que aquela sua ideia, aquele seu projeto, ele não tem viabilidade para se transformar em algo que resolva um problema ou que se transforme num negócio, desista e parta para outro. Tá beleza? Então essa é a minha dica. Repete de novo a frase em inglês, professor, porque na hora ali deu uma falha. Repete, por favor, essa frase. A frase é head, né, H-E-A-D, on the cloud, na nuvem, né, cloud, nuvem, and feet on the ground, pés no chão. Ou seja, você tem que sonhar, você tem que voar alto, porque sonhar ainda não é tributado. A gente paga imposto para praticamente tudo que a gente faz na vida, mas o sonho ainda não conseguiram criar uma forma de cobrar imposto de quem sonha. Então eu falo sempre, se você tiver que sonhar, sonha alto, sonha muito alto, sonha grande, sonha sem nenhum tipo de restrição. Agora sempre você vai ser considerado um sonhador que não produz, que não realiza nada. Então é isso. Okay. Head on the cloud, feet on the ground. Boa tarde, professor Marcelo. Me chamo Lauriette, sou estudante da Escola de Tempo Integral Everton Montenegro Guimarães, da turma 2º ano. Gostaria de saber pelo que a gente deve começar a estudar, qual assunto a gente deve começar a estudar para a gente passar na faculdade de medicina veterinária. Lauriette. E aí, professor? Perfeito. Como é que seria? Lauriette, dentro da medicina veterinária, evidentemente que tem aquelas disciplinas do ciclo básico, biologia, bioquímica, uma matemática ministrada de uma forma bem básica, mas não tem a menor dúvida que normalmente quem se apaixona pela medicina, quer seja ela humana ou veterinária, desde sempre gostou da biologia. Então a biologia e a química são duas disciplinas extremamente importantes que dão uma base muito, muito forte para que você tenha sucesso dentro da medicina veterinária. É claro que, para quem pensa, respondendo a pergunta do estudante anterior, que estava falando sobre empreendedorismo, hoje em dia, para que você transforme um projeto científico em um negócio, como a gente fala no curso que vai ser oferecido, é importante que você tenha sempre um conhecimento de, um pouco pelo menos, de todas as disciplinas, porque a qualquer momento você pode fazer uso delas. Mas, basicamente, foque bastante na questão da biologia e da química. São as mais relevantes. Encontrei a questão do Isaac aqui, ó. Vamos ouvir. Olá, professor Marcelo, boa tarde. Meu nome é Isaac, sou estudante do ensino médio da escola Everton Montenegro Guimarães e eu vi que o senhor ganhou alguns prêmios de invenções. Então,
Como é que funciona esse processo de criar, esse processo de inventar, dá vontade de desistir? Como é que funciona? Mas eu vou acrescentar alguma coisa a mais nessa resposta. O que eu sugiro às pessoas que já foram meus estudantes, que eu ajudo mentorando, que eu ajudo como consultor, eu falo sempre o seguinte: se você quiser ser um indivíduo criativo, se você quiser ser um indivíduo inovador, não só nos negócios, nos estudos, mas na vida, você tem que ser um insatisfeito produtivo. O que é isso? Você tem que ser um verdadeiro Indiana Jones dos problemas. Você tem que caçar, não tesouro, mas problemas. As pessoas, às vezes, falam que eu sou maluco. Falam, pô, você fala que gosta de problema? Eu falei, eu adoro problema, porque são os problemas que me fazem me sentir motivado para buscar soluções, para desafiar e para ser criativo, evidentemente. Quando você tem essa postura de insatisfeito produtivo, de buscar encontrar problemas em todas as situações, em todos os locais, mas, como eu falei, insatisfeito produtivo. Você é insatisfeito, mas está sempre buscando soluções e não criticando de uma forma indevida. Se você estiver no transporte público e identificar alguma situação que você ache que não esteja contento, ao invés de ficar reclamando, falando mal do governo, da prefeitura, do motorista, se você criar um projeto para sugerir à própria prefeitura, ao governo do estado, que tem canais para isso, para ouvir o cidadão, então a gente se torna um profissional qualificado, um profissional que tem espaço em qualquer empresa, em qualquer ambiente, porque hoje em dia as empresas não procuram mais um profissional que só tenha competências técnicas. Elas procuram profissionais que sejam criativos, que estejam sempre prontos para encontrar soluções, sempre prontos para ouvir outras pessoas, mesmo que as opiniões não sejam muito agradáveis, mas as pessoas têm que saber se relacionar, trabalhar em equipe. Então, pense sempre nisso. A minha dificuldade foram as críticas que eu recebi, conforme eu mencionei anteriormente, mas sempre mantenho até hoje esse foco de ser um insatisfeito produtivo, sempre buscando soluções para melhorar a vida das pessoas. Ok. Os nossos estudantes, quando começam a fazer essa disciplina, projeto de vida, né, muitos tendem a pensar que é só para saber o que a gente quer profissionalmente na vida, né? Mas eu, como professor, eu sempre digo que é muito mais do que isso. É nós nos conhecermos como pessoas, né? E quando a gente é adolescente, a gente às vezes não conhece as profissões e tem profissão que ainda nem foram criadas, vão começarem a existir. Então a gente fica, né, nessa dúvida, né, e as dúvidas às vezes acontecem, né, e são comuns, é normal. A questão toda é a gente buscar aquilo que a gente gosta também, estudar todas as disciplinas dentro da escola, não, né, focar só em uma. E como professor, a gente tem esse desafio, né, dessa escola de tempo integral, de a gente fazer disciplinas, né, da BNCC e diversificadas. Então, essas diversificadas, a gente trabalha vários conteúdos, como arte, teatro, música. E aí isso faz com que a gente consiga, e o adolescente consiga perceber o que realmente ele gosta e o que realmente ele quer na vida, né? Professor, eu acho que o nosso tempo já está quase se esgotando. Qual é a sugestão que você daria para a gente, né? Tem a SECT, como é que faz para as pessoas buscarem essa secretaria, para fazer curso, para fazer formação, como é que seria? Então, vocês podem procurar a plataforma do Qualificar ES, é uma plataforma que está oferecendo cursos, são cursos de formação rápida, cursos de alta empregabilidade, e como eu falei, dentro dessa mesma plataforma, nós estaremos, a partir de setembro, oferecendo esses cursos
do empreendedorismo científico inovador, que é voltado aos estudantes que querem transformar os seus projetos acadêmicos em negócio, em empreendimento. Então, a Qualificar é essa. Vocês podem procurar que a SECT aí está à disposição de vocês para oferecer essas oportunidades. Ok. Então, coloquei aqui no site, deixa eu ver aqui. Qualificar é essa. Perfeito, Todo mundo isso aí. pesquisa e adiciona, segue, né? Porque esperamos que possamos fazer uma parceria, né? A escola de tempo integral, a gente sempre precisa de pessoas com o conhecimento de vocês para que possam nos orientar. Então, é muito importante isso, né? Todas as secretarias quiserem nos ajudar, nós estamos lá na escola de braços abertos. Secretaria da Cultura, nós já tivemos ações com a Secult lá na escola, estamos abertos para várias parcerias, tá? Professora, eu queria te agradecer mais uma vez por este momento de honra, né, que está falando isso para os nossos alunos, essas questões que são levantadas muitas vezes, e como uma pessoa da área, mais propriedade em explicar. Né? Então, muito obrigado. Eu que agradeço a você, parabéns pela iniciativa, a escola, e estou sempre à disposição para acompanhá-los. Eu vi aqui que entrou o professor Marcos Lamartine, até é um grande amigo meu, é um professor que tem esse espírito de insatisfeito produtivo, prazer em saber que ele está conosco, e estamos à disposição. A hora que quiser, sempre que quiser, a SECT está à disposição para ajudar os estudantes a enxergarem um futuro melhor. Né? E o objetivo, a nossa meta agora é ficar em casa, fazer esse isolamento social. Né? Não tem como a gente voltar para a sala de aula neste momento. E vamos esperar as orientações da ciência para que a gente possa ter mais tranquilidade. Esperamos voltar mais fortes, ok? Então tá bom, professor. Agradeço. Grande abraço para todos aí. Saúde e fiquem em casa, se puderem. Isso aí, obrigado.